Você é homem e se sente descartável, se sente que nada foi feito pra você, mas você não consegue se encaixar nos lugares. Pois é, isso é uma coisa que vem se tornando cada vez mais comum, principalmente com essa era da informação completamente maluca que nós vivemos. É, você deve se sentir meio deslocado às vezes, meio, ok, eu faço ou não faço parte de alguma coisa, sabe? É como se houvesse um grande acúmulo de sentimentos de que, bom, o homem está ficando meio descartável na sociedade de maneira geral. Pois é. Primeiro eu vou pedir para vocês, deixem o like de vocês, se inscrevam aí no canal, compartilhem o vídeo também e deixem um comentário para o algoritmo, bom, ser mais bem-humorado comigo e me ajudar. Pois bem. Pois é, o homem de maneira geral, desde a sua história, sempre foi, de certa forma, meio que um asset descartável, né? Porque quem vai sempre, por exemplo, na era ali feudal, naquela época da Renascença ali, cara, quem ia pra guerra? Não, nunca foi a mulher, sempre foi o homem. O homem que sempre teve que fazer linha de frente nas coisas. E é muito interessante porque esse é um ponto muito curioso, né? Hoje em dia ainda se mantém essa coisa do descarte do homem, de colocar ele, de certa forma, num degrau totalmente, não só abaixo, mas totalmente excluído de tudo, né? E alguns poucos que conseguem estar na parte de cima. Pode ser uma coisa meio papo de fracasso, uma coisa assim, mas isso é uma coisa que acontece desde os primórdios. O homem sempre foi colocado como ponta de lança, sempre foi o que tem que proteger a sociedade, proteger a família. Essa parte eu concordo, proteger a família. E hoje há uma certa exclusão, um lançamento em um limbo muito estranho numa sociedade que, de maneira geral, está muito em paz. A gente vive um período de um tipo de paz muito grande que a gente não vai ver por muito tempo, possivelmente. Quando entrar um momento de caos, guerras, conflitos, sabe, tudo vai se quebrar nesse ponto. Mas, enfim. De maneira geral, o homem vem sendo uma coisa bastante excluível na sociedade de maneira geral. E eu vejo isso como algo muito preocupante, porque, de maneira geral, falando no assunto, por exemplo, de saúde mental, os homens são os que mais sofrem e são os que mais têm dificuldade de expor isso. E esse descarte e exclusão do homem acaba. é, Amplificando esses problemas, que acaba amplificando uma sociedade muito mais quebrada do que deveria. A gente já vive uma sociedade no Ocidente, de maneira geral, muito complexada, muito quebrada, que vem tratando cada vez mais o homem como um inimigo do que uma pessoa que está ali, que é parte da sociedade e dando uma fraqueza para o homem diante da sociedade, uma fraqueza moral, uma fraqueza ética, uma fraqueza de seus desejos e de suas vontades serem ouvidas também, né? De maneira geral, você vê que o aspecto até jurídico está cada vez mais complexo para o homem. Você vê cada vez mais leis que acabam apertando o homem bom, o homem responsável, e ele acaba pensando assim, cara, tem tanta lei, o que que eu faço, sabe? Por exemplo, se eu for me relacionar com uma mulher, eu tenho 10 mil leis em cima de mim, e aí vai vir alguém falar, não, é só você não desrespeitar nenhuma que você não vai passar por nada. Porém, todavia, no entanto, existe um fator que as pessoas são boas e ruins em mesma proporção, sabe? Se você for analisar, sabe? No mesmo fator que tem gente boa, tem gente ruim. E tem gente que vai se aproveitar desse excesso, desse aperto jurídico em cima do homem. Principalmente falando a nível Brasil, que tem muita lei muito estranha. Em vez de se aplicar que tem, se cria novos dispositivos, o que é bem
na minha visão, bem confuso. Mas, enfim, né? Me parece uma coisa meio ilógica, mas tentar achar lógica e Brasil na mesma frase é meio complicado. Mas isso daí, de maneira geral, você vê que os homens estão cada vez mais desistindo. A grande maioria, por exemplo, nas universidades são mulheres, nos mestrados são mulheres, nos doutorados, nos PhD são mulheres. E assim, isso não estou dizendo que a mulher não tem que estar nesse lugar. Tem, claro que tem. Só que assim, a gente tem que olhar o que aconteceu que essa proporção abaixou tanto. O que aconteceu nesses últimos anos que os homens estão desistindo. Os homens estão cada vez mais em um limbo de grande exclusão das coisas. O que aconteceu? O que vem acontecendo? Essa é uma reflexão que eu tenho com grande frequência, com muita frequência, sabe? Principalmente porque eu trabalho no meio corporativo e eu observo muito isso, né? Que há cada vez menos homens, há cada vez menos interesse, há cada vez menos entrando nas faculdades, porque, bom, a sociedade vem esmagando de maneira geral. E isso daí é uma questão muito preocupante, porque ninguém está ouvindo os homens. Os homens são naturalmente ensinados e treinados a engolir as coisas de maneira calado, de ficar quieto, de não expor seus problemas. Porque a gente vive numa sociedade que um homem que chora, um homem que fala o que sente, é visto como fraco. Não só perante a sociedade, mas de dentro de relacionamentos também. O que você vê de relatos de que, ai, meu marido, ele demonstrou sentimentos e eu perdi todo o interesse nele. Meu amigo, isso não é um ou dois, três casos, e isso é muito preocupante, essa, essa construção de uma falta de empatia e de entender o outro, de compreender o outro, é algo bem problemático. Eu enxergo como uma questão que, bom, é muito difícil. Então, assim, se você se sente mal, se você se sente, pô, excluído, saiba que você não está. Talvez você só esteja é, ouvindo as pessoas erradas ou se dispondo a ouvir quem não quer, quem você não quer. E isso, bom, só depende de você, sabe? Tente encontrar seu grupo, tente encontrar coisas e lugares que lhe façam se sentir bem. É, há muitas críticas à questão da terapia de maneira geral, mas tente buscar principalmente ali a TCC, que te ajuda muito a agir e sair do lugar de maneira objetiva. Ai, são tantas coisas. Vá fazer academia, vá tentar, vá andar por aí. Deixa o celular em casa e sai andando. Quase morri aqui falando. Então, vá fazer essas coisas, sabe, tente se manter em movimento e não se sinta excluído. Então eu vou ficando por aqui, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, deixem um comentário aí embaixo e fui!